O livro perfeito para a estreia do seu clube de leitura. Olha que coisa maravilhosa. Será que existe um livro perfeito? Pois é, esse é o grande desejo, né? De todo mediador, de todo organizador de clube de leitura, ainda mais um organizador de clube de leitura estreante que está para abrir o seu primeiro clube de leitura. Qual é o próximo? Como é que vai ser? E se você já tem um clube de leitura, né? Como manter, né? Manter, porque você mantém o teu clube de leitura com pessoas frequentando, sempre tem alguém chegando, sempre tem alguém saindo, mas assim, você mantém muito de acordo com os livros que você escolhe, com a possibilidade desses livros as pessoas estarem dando conta de ler e participar dos encontros para discutir, entende? Então, tem um peso, realmente, a escolha do livro. Mas deixa eu me apresentar. São 5 dicas, tá? Rapidinhas, curtas, muito boas. Meu nome é Tamara Algauer. Eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia. E aqui no Psicocafé a gente conversa sobre autoconhecimento, com café, histórias. E toda quarta-feira eu trago dicas que eu acredito que sejam interessantes para o seu clube de leitura. Eu tenho 15 anos de experiência em clubes de leitura, quase 500 encontros, na maioria presenciais. Inclusive, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link do meu curso completo, Laços e Livros, o passo a passo para abrir um clube de leitura. Mas aqui, toda quarta-feira, eu trago dicas para você, caso você não queira estar adquirindo curso, ou caso você já tenha um esqueleto de como abre um clube de leitura. E hoje eu quero falar, assim, dicas para tirar um pouco esse nervosismo e essa insegurança. Inclusive, eu encerro esse vídeo fazendo 2 perguntas que talvez te ajude um pouco a diminuir, sabe, esse estresse. Bom, a primeira dica é a gente fala um pouco do quanto que é importante esse livro ser acessível, a acessibilidade. É um livro que seria interessante ele ser fácil de ser encontrado em livrarias, em bibliotecas, a gente esquece, né, das bibliotecas, em sebos, e-book e com menos de 200 páginas, né? Então você pode estar fazendo uma pesquisa no Google ou aqui no YouTube, né, de 10 clássicos com menos de 200 páginas. Por que eu estou falando de clássico? Porque clássico não tem erro. Clássico é um clássico porque é um livro que atravessa o tempo. É um livro que foi tão bom, que foi bom na época dele e continua sendo bom no decorrer do tempo em outras épocas, entende? Por isso que ele tem esse nome de clássico. Então, o clássico, você nunca erra, tem um porquê dele ser um clássico, ele atravessou o tempo. Então, nessas pesquisas, que eu tenho muitas listas de livros dentro do meu curso, mas são listas que facilmente você encontra na internet. Então, aqui eu estou dando exemplo do Pequeno Príncipe, que tem uma cara de livro fofinho, mas não é. Ele é profundo. E é bacana porque quem tem pouca experiência em leitura dá conta de ler O Pequeno Príncipe, né? E discutir O Pequeno Príncipe e achar bonitinho O Pequeno Príncipe. E quem tem um pouquinho mais de leitura percebe também a profundidade e a grandeza desse clássico, O Pequeno Príncipe. E ele tem menos de 200 páginas. Ele não é difícil de ler, ele é gostoso. A maneira que ele está estruturado, você quer saber o que vai acontecer com aquele menino, com aquela história. Então é uma dica ótima para estreia. E ali como surgem as discussões,
como as pessoas chegam ao teu clube, ao encontro para discutir o Pequeno Príncipe, você já tem uma ideia, ou você já pode conversar com este grupo que chegou com o Pequeno Príncipe lido, de qual seria o próximo livro, entende? Então, ele é um filtro, ele é um bom livro para uma estreia. Você pode também pensar em temas universais, né, que contemplem, que gerem uma boa discussão. Então, por exemplo, livros que conectem o grupo, que falem sobre superação, sobre amizade. A Amiga Genial, de Helena Ferrante, ele é perfeito e gera muita discussão. E o melhor, é uma sequência de 4 livros, que não necessariamente você precisa falar para o grupo, ó, a gente vai ler os 4, hein? Não. Trabalha bem o primeiro. Automaticamente, o grupo vai se interessar em ler a sequência. Não tem como. A pessoa que lê o primeiro livro de Helena Ferrante, A Amiga Genial, quer terminar de ler os outros 3. Então, é bem interessante. Mantém o grupo bem conectado e gera muita discussão. Outra dica, a terceira dica, é sobre a diversidade de interpretações. Então, um bom livro para um clube de leitura, você pode escolher um livro com personagens interessantes e com um final aberto, onde o autor escolhe não dar um final fixo ou explicado, né, que fique aberto, que fique vago. O exemplo é o 1984 do George Orwell, que tem uma pegada política, né, muito interessante, que mexe até com os mais tímidos, com os mais quietos. Então é bem interessante. Lembrando que isso vai acender as questões políticas que a gente vem passando agora no Brasil. Então tem que ver se você dá conta disso também, né? Então, quando você pega esse livro, o 1984, você pode assistir algumas resenhas aqui no YouTube para ver se cabe, se você dá conta e se, né, como conduzir, como segurar os ânimos que um livro desse pode mexer no encontro do seu clube de leitura. A dica 4 é a adequação ao público. Então, assim, pensar na idade do grupo, do clube de leitura que você quer trabalhar, se você quer trabalhar com crianças, né, que seriam leituras em voz alta, ali já no encontro, né, então você levaria, né, isso pode ser numa livraria, né, ou você leva os livros infantis que você tem para ler, ou você trabalha a leitura de livros infantis, por exemplo, na biblioteca do teu bairro, entende? E se são adultos, se são homens, se são mulheres, né? Quais os interesses, o que você escuta dessas pessoas, se são familiares, se são amigos de trabalho, se são amigas da faculdade, se são amigos do colégio, entende? Que séries estão assistindo, um livro que deu origem a uma série, ou uma sequência de 3 livros que deram origem a um filme. Então, ler primeiro este livro e depois assistir ao filme, e depois fazer uma grande discussão, é bem interessante também, né? E é lógico, se você já tem o grupo formado, porque são um grupo de amigos, o pessoal da bike que você faz passeio, ou de repente do curso de inglês, né? Pode ser o Pequeno Príncipe em inglês, ou
O Pequeno Príncipe em francês, se você está fazendo aulas de francês, né? Então já pega a orientação com o professor, se já dá para ler O Pequeno Príncipe em francês, entende? Então, assim, o grupo, quando você já consegue, você já pode pensar até numa enquete, né? Então, a dica 5 é essa. Quando você conhece o teu público, você já conhece as pessoas, você pode fazer uma enquete de 3 livros. Que 3 livros são esses? Se você pesquisar na internet, se você perguntar para uma inteligência artificial, por exemplo, né, para um grupo de adolescentes, né, na faixa dos 16, 17, 18 anos, qual sequência, que livro de. Me indique 3 livros conhecidos, com grande vendagem de sucesso, né, que seria interessante, né, com temática tal, né, temática tal. Então, você fazendo a pergunta certa para uma inteligência artificial, ela pode te sugerir uma sequência de 3 livros que você pode colocar como sugestão de enquete, e esses adolescentes, por exemplo, só como exemplo de público-alvo, escolheriam, entende? Ou pedir que eles sugiram, né? De repente são 8 adolescentes, e ali você pega esses papeizinhos, né? Vamos ficar entre 3. Desses 8 livros que vocês indicaram, vamos tirar 3 aqui, sortear 3. E depois desses 3 livros sorteados, você pede para eles escolherem desses 3 qual que eles querem ler. São formas de você escolher o livro para o seu clube de leitura. O que você achou? Tem mais dica? Pensou em mais alguma coisa? A gente vai fazer mais vídeos sobre isso, né? Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo. E agora eu quero fazer 2 perguntas terapêuticas. Uma pergunta terapêutica para quem já tem as pessoas reunidas, só falta escolher o livro. Então você já tem um grupo de amigos, você já tem o grupo, sei lá, da tua igreja ou do culto que você frequenta, ou de repente pessoal do CrossFit, ou da Zumba, ou do teu curso de inglês, né? Você já conhece pessoas. Então, a pergunta terapêutica que eu vou fazer aqui é para você que já tem um grupo, mas que mesmo assim você se sente inseguro para escolher o livro para o seu clube de leitura, tá bom? Então, essas perguntas e todos esses livros e essas dicas estarão na descrição desse vídeo. Não precisa se preocupar. Aí depois você vai lá, copia, pega o que for interessante para você e usa, tá bom? A resposta dessa pergunta, não existe resposta certa ou errada. Aqui eu quero só cutucar um pouquinho a possível base dessa tua insegurança para escolher o livro, tá bom? Vamos lá. Se essa insegurança sobre escolher o livro de estreia para o seu clube de leitura fosse uma mensagem tentando te guiar, o que ela poderia estar te dizendo sobre seus desejos ou medos para esse novo projeto? E como você poderia transformar essa incerteza em um primeiro passo empolgante para criar um espaço de conexão e descoberta com o seu grupo? E a próxima pergunta terapêutica é para quem vai escolher, né, o livro e depois fazer a divulgação do clube de leitura. Entendeu? Não tem ainda as pessoas. Então, como que eu vou escolher um livro e depois fazer a divulgação no Insta, nos grupos de WhatsApp? Vai a pergunta. Se essa insegurança sobre escolher o livro de estreia para o seu clube de leitura, antes mesmo de conhecer o grupo, fosse uma oportunidade de definir a essência do espaço que você quer criar,
O que esse sentimento te diz sobre o tipo de leitores e discussões que você deseja atrair? E mais, como você pode usar a escolha desse primeiro livro para transmitir sua visão e convidar pessoas que se conectem com o propósito do seu clube de leitura. Bacana, né? Bom, próxima quarta-feira tem mais. Até lá. Beijo.